Neres, e gostaria de meditar com você um pouco nas Escrituras e trazer mais um estudo para edificar a sua vida. E nesta feita eu gostaria de estudar junto com você aqui na Palavra de Deus, onde nós tiramos os ensinamentos que nos conduz, verdadeiramente em Cristo Jesus. E tudo que está aqui nesta palavra é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, meus queridos, algo que tem trazido muita dúvida à cabeça de muitos irmãos na atualidade, e o que está se proliferando muito no Brasil, é essa onda de novos apóstolos. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Há apóstolos na igreja de hoje? Ainda há apóstolos? E se há, qual é a função deles? Como deve ser o proceder deles? Muitos desses apóstolos que estão aí hoje, em televisão, à frente das igrejas, estão desempenhando o seu papel como a Bíblia instrui para o apóstolo? Eu gostaria de começar estudando com você, abrindo lá no livro de Efésios, no livro de Efésios, que nos instrui muito bem, no capítulo 4, que diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 9, no livro de Efésios, diz assim, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus Cristo, foi ele mesmo que deu os dons, chamados dons ministeriais, para a igreja. Os profetas, os apóstolos, os mestres, que são chamados também de doutores, pastores, e evangelistas. E para que esses dons ministeriais? Ele diz claramente que é para o enriquecimento da igreja, para que a igreja possa crescer, para a igreja ser instruída até a estatura de Cristo Jesus. Então, se o Senhor Jesus deu esses dons ministeriais para a igreja, e a igreja ainda continua nesta terra, a igreja não subiu ainda. Então esses dons ministeriais estão vigorando nos dias de hoje. Inclusive o dom do apóstolo. E isso nós vamos ver aqui. Ainda há o ministério apostólico, sim. Agora, há uma grande diferença do que nós estamos vendo hoje, do ministério apostólico hoje, para o ministério apostólico determinado aqui nesta passagem, na igreja primitiva, e a visão da igreja primitiva qual era. E eu creio que estes que hoje se autodenominam apóstolos, colocando o chamado de apóstolo acima dos outros chamados, como se fosse algo maior na escala hierárquica da igreja, não existe isso. Os 5 dons ministeriais são para cuidar do corpo de Cristo. Todos são iguais. Todos são iguais. E serve para a instrução dos crentes. Então estão querendo destacar o dom apostólico, por quê? Porque querem fazer uma associação do ministério apostólico com o ministério dos 12 apóstolos chamados por Jesus, que são chamados os apóstolos do Cordeiro. Aí sim, eram apóstolos diferenciados, foram os fundadores da igreja, e começaram a igreja, andaram com Cristo Jesus. Mas o ministério apostólico ainda continua hoje, não igual ao ministério apostólico dos primeiros 12 apóstolos. Mas esses apóstolos de hoje querem associar a esses 12 primeiros em autoridade, para que as pessoas entendam ou imaginem que eles têm o mesmo poder, o mesmo status. Então, por isso está se proliferando tantos apóstolos hoje. Mas vamos ver aqui na palavra de Deus, confirmar se ainda há um ministério apostólico mesmo desde a igreja primitiva,
E como eles se comportavam, esses apóstolos? Eu peço para você, se estiver com a Bíblia na sua mão, abra aí no livro de Atos, capítulo 14, versículo 4, que diz assim, que Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho lá em Icônio, Listra e Derbe, né? E ali houve uma grande revolta. E diz assim no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 14 do livro de Atos: Detiveram-se, pois, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então eles pregavam a palavra do Senhor ousadamente, e através das suas mãos se faziam muitos sinais e milagres e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Quais apóstolos? Paulo e Barnabé. Então Barnabé aqui está incluído na lista dos apóstolos. Você está entendendo como a palavra de Deus nos esclarece? Ele diz assim, dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Quem eram os apóstolos que estavam aqui pregando? Era Paulo e Barnabé. Por que apóstolos? Por que Barnabé era denominado apóstolo? Por que Paulo era denominado apóstolo? Barnabé, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. E Barnabé, juntamente com Paulo, eram missionários, eram enviados do Senhor para chegar numa determinada localidade, anunciar a palavra de Deus, constituir um ministério, uma igreja, fundaram uma igreja. E o que acontece? Como é que funciona a obra do Senhor? Eles eram apóstolos enviados, fundavam aquela igreja e ali esperava que viesse ou um pastor ou se levantasse um pastor ali. Então eles passavam 1 ano, 6 meses, e quando se constituía um pastor ali para cuidar daquele rebanho que foi iniciado aquela igreja, então eles iam para uma outra localidade anunciar a palavra de Deus. Não é isso que nós vemos os apóstolos hoje, porque eles ficam por trás de um púlpito, de uma igreja somente. Então não é apóstolo, aí é o chamado ministerial para pastor. Estão confundindo. Apóstolo, ele é um itinerante. É como os missionários, são os missionários de hoje, os apóstolos. Esses que vão para uma determinada localidade, anunciam a palavra, quando se constitui uma igreja, vão para outra localidade. Estes são os apóstolos. Aí aqui mais na frente, no próprio capítulo 14, no versículo 14, também diz assim: ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, olha, aqui já está mais claro, está colocando Barnabé como apóstolo. Barnabé não estava no meio daqueles 12 apóstolos de Jesus. Não era denominado apóstolo do Cordeiro. Mas aqui ele está sendo chamado de apóstolo, porque ele tinha um ministério apostólico. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Ou seja, Barnabé e Paulo eram conhecidos e chamados como apóstolos. Aí eu vou mais na frente, no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 19, também nós podemos ver algo muito interessante da parte do Senhor, que diz assim, versículo 19, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, Tiago, o irmão do Senhor, que também não era um dos 12 apóstolos, primeiros fundadores da igreja, ele também é denominado aqui como apóstolo, é chamado como apóstolo. Então o ministério apostólico não eram somente aqueles 12 primeiros que iniciaram a igreja com Jesus Cristo. Eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago está incluso também, sendo denominado como apóstolo, porque também era um enviado e abria igrejas. No capítulo 16 do livro de Romanos, versículo 7, há algo também muito interessante, mas eu não vou me deter nesse estudo agora, neste momento. Capítulo 16, versículo 7, que diz assim, ó: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, eles dois também se distinguiram.
há alguns estudos que não é comprovado, que diz que Júnia era mulher. Mas alguns dizem que esse radical, essa palavra, deriva de uma palavra masculina, também era um homem. Eu não vou me deter agora nesse momento desse estudo, mas alguns querem tirar esse versículo para dar autoridade à mulher também ao apostolado. Mas só tem esse versículo na Bíblia que deixa essa dúvida. Mas os estudiosos dizem que esta era uma derivação de uma palavra masculina, Júnia. Em nenhuma outra passagem bíblica dá nenhuma autoridade ou meio para a gente pensar que mulher também possa ser apóstolo ou apóstola, né? Nós sabemos muito bem pela hermenêutica que toda e qualquer doutrina bíblica ela só pode ser tido como considerável e respeitável se pelo menos 3 versículos na palavra do Senhor confirmar esse ensinamento. Por um versículo só nós não podemos criar uma doutrina. E é daí ter nascido tantas heresias dentro da igreja do Senhor. Porque se pegam textos isolados, pega-se um versículo isolado e querem criar uma doutrina. Bem, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 4, esse aqui também é muito interessante. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo, pregando para a igreja de Coríntios, ele fala assim, no partir do versículo 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhante a mim e a Apolo. Ele está falando dele e Apolo. Por amor de vós, para quem nós quem? Paulo e Apolo. Aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesses recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? Sem nós quem? Paulo e apóstolo, e Apolo. E aprove Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim, olha só, no versículo 9, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, a nós quem? Paulo e Apolo. Que ele está falando aqui de Paulo e Apolo. Está falando no plural, a nós, Paulo e Apolo. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Agora vejam bem, ele está falando que Apolo também era um apóstolo. Ele está incluindo o Apolo nesta lista de apóstolos. Agora vejam bem, vamos começar a ver aqui algumas diferenças que há entre os apóstolos antigos e os apóstolos da atualidade. Nós vemos muito bem que os apóstolos da atualidade, na sua grande maioria, eles pregam o quê? Eles pregam que devem ter toda a primazia na igreja, e todos os servos devem honrá-los, inclusive instituiu novamente a doutrina da primícia, que era do sacerdote do Velho Testamento, que eu também vou fazer um estudo sobre isso. Será que ainda vigora a primícia nos nossos dias? Então eles requerem tudo isso para o seu benefício. Ele diz que eles têm que ter toda a mordomia, não podem ter nenhum dano na igreja de sacrifício. Por quê? Porque eles são colocados por Deus à frente do rebanho, e o rebanho tem que servi-los. Isso é a doutrina dos apóstolos da atualidade. Mas vamos continuar lendo esse texto, ver o que o apóstolo Paulo fala, como era a sua vida de apóstolo. Ele diz assim no versículo 10 do capítulo 4 ainda de 1 Coríntios, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Isso aqui nem se passa pela mente do apóstolo da atualidade dizer que ele é fraco. Não, ele é um super-homem para a igreja. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Então jamais um apóstolo da nossa atualidade diria assim, eu sou fraco. Veja bem, vós ilustres e nós vis. Já pensou qual o dos apóstolos televisivos, apóstolos de grandes ministérios, vai jamais pronunciar algo como Paulo aqui está dizendo, que não é ilustre, que é um vil? Ah, meu amigo,
Até esta presente hora sofremos fome e sede. Isso aqui não pode acontecer na atualidade. Não. Porque quem passa fome e sede para estes homens na atualidade é amaldiçoado. Porque os servos de Deus, eles são abençoados em tudo. Eles têm que ter carrões, eles têm que ter uma boa conta financeira no banco, eles têm que andar com terno de grife, eles têm que andar em carrões, aviões, porque estes são os abençoados do Senhor. Paulo aqui, isso aqui para eles é uma maldição. Mas é Paulo que está falando, viu? Ele diz ainda mais, e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Paulo, assim como Cristo, né, não tinha pousada certa. Mas hoje os apóstolos têm que ter uma grande casa, com mansão, uma grande mansão. Tem que ter uma estrutura do apóstolo. Afinal de contas, são apóstolos. Mas Paulo ainda continua dizendo assim, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então, a primeira diferença que nós vemos desses apóstolos de hoje para o apóstolo, o ministério apostólico da antiguidade, né? Que eles passavam necessidades, mas isso não é regra de fé, queridos. Eu estou falando aqui, eu sei que Deus pode nos abençoar abundantemente, mas o que eu quero demonstrar é que nós estamos sujeitos a essas coisas. Porque o que se prega hoje, principalmente com essa teologia da prosperidade, é que o homem de Deus não pode passar fome, não pode passar necessidade, não pode passar enfermidade. E isto é mentira. Porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós estamos sujeitos a essas coisas. Nós não temos o nosso corpo glorificado. Nós estamos na dependência do Senhor e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Não quer dizer porque eu passo alguns momentos de lutas, de dificuldades, necessidades, que eu não sou um servo do Senhor, ou que tem uma maldição sobre a minha vida. Não! Porque a Bíblia diz que a felicidade do homem não se consiste nas coisas materiais, mas sim nas espirituais. Posso passar necessidade? Posso. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, 12. Tanto sei padecer necessidade, como sei ter fartura. Né? Todas essas coisas eles sabiam passar. Mas ele entendia que Jesus Cristo estava com ele e provia em todas as suas necessidades. Mas os apóstolos de hoje ensinam diferente. Ensinam que o homem de Deus não pode passar por isso. Ele tem que ter um status perante a sociedade. Mas vamos mais adiante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Olha, isso aqui é interessantíssimo. Essa carta aqui foi enviada à igreja de Tessalônica por Paulo, Silvano e Timóteo. Nós podemos ver aqui na introdução, no versículo 1 da carta, diz assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, quem estava endereçando esta carta era Paulo, Silas e Timóteo. E durante toda a carta, Paulo usa sempre o plural, porque ele não está falando somente dele, ele está falando em nome de Silvano e Timóteo também. E aqui, no capítulo 2, vou começar a ler no capítulo 2, para que você possa ter um maior entendimento. Paulo diz assim, juntamente com Silvano e Timóteo, porque vós, meus irmãos, vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Nossa quem? Silvano, Timóteo e Paulo. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Veja bem, ele está falando sempre no plural. São eles. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Olha só. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, Paulo, Silvano e Timóteo,
não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Agora vejam bem no versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos. Quem? Podíamos quem? Paulo, Silvano e Timóteo, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo. Ou seja, ele está também dizendo que Timóteo e Silvano também eram apóstolos juntamente com ele. Então o ministério apostólico existe desde a igreja primitiva. E Timóteo e Silvano não faziam parte dos 12 primeiros apóstolos. Deixa eu repetir o versículo 6 para que você possa ter uma compreensão melhor. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Né? Mas adiante ele diz assim, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Tá certo? Agora vejam bem, ele está dizendo que Silvano e Timóteo também eram apóstolos, eram considerados apóstolos, porque eles eram enviados, eles eram missionários da igreja e faziam parte do ministério apostólico, esse ministério que nós estamos estudando. Agora ele diz aqui no versículo 5, vamos ver um pouco mais da diferença dos apóstolos da atualidade para esses apóstolos verdadeiros. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Eles não bajulavam ninguém. Não tinha interesse em bajular ninguém para adquirir nada, nem posição, nem status, nem nada. E não houve, olha só, um pretexto de avareza. O que é avareza, meus amados irmãos? Avareza é um amor ao dinheiro. Avareza é você ter um amor tão grande ao dinheiro que você bota o dinheiro acima de todas as coisas. Isso é avareza. Então, o que nós temos visto, esses homens não tinham o amor ao dinheiro. Não eram avarentos. Eles não buscavam ter o seu fim ser o dinheiro. Grande diferença que nós vemos hoje, infelizmente, na igreja brasileira, esses que se intitulam apóstolos, eles, na grande sua maioria, o fim de tudo é o dinheiro. Porque na sua teologia da prosperidade, eles têm que ter dinheiro para que possam, perante o rebanho, dizer que são abençoados. E todo o rebanho trabalha para este fim, para exaltar aquele que está à frente da igreja, lhe dando carro, lhe dando mansão, e todos eles trabalham com esse intuito. Como eu falei anteriormente, até a primícia instituir novamente, para que possa beneficiar aquele que está à frente da igreja com toda a fartura, né? Mas ele diz assim, olha, que Deus é a testemunha, né? E diz mais assim, olha, que não buscamos a glória dos homens, e hoje, infelizmente, também é isso que se busca, é status, posição, que as pessoas os glorifiquem. Nós aqui no Brasil temos um destes autodenominados apóstolos, né? Agora não é mais apóstolo, já foi promovido, agora é patriarca. Primeiro passou de apóstolo, depois a pai apóstolo e agora é patriarca. O título tem que estar sempre um título maior do que aos demais, porque isso é um destaque, né? Então, um desses antigos apóstolos, que hoje é patriarca, tem uma foto, inclusive você pode ver na internet, lamentavelmente, ele numa das suas viagens para um dos seus discípulos, ele está de pé e o discípulo ajoelhado aos seus pés, tocando na ponta dos seus pés, e ele fala durante a sua ministração que aquilo era uma honra para aquele que estava tocando nos seus pés, para aquele que estava ajoelhado era honra tocar nos seus pés. Então, esses homens buscam a glória dos homens. Isso é lamentável, porque Jesus diz, né, na sua palavra, ele deu exemplo na sua palavra, que ele se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Ele nos mostra como proceder. Ele diz que na igreja de Jesus Cristo, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Os padrões da igreja são diferentes dos padrões do mundo. O mundo preza muito o valor, o status social.
O mundo preza muito o nome da família. O mundo preza muito a posição financeira das pessoas. Mas na igreja é diferente. Na igreja nós devemos medir o servo do Senhor pela sua posição espiritual, pelo homem de Deus que ele é, pelo exemplo que ele dá, como ele anda, como ele é com Cristo Jesus, como é a sua vida. Mas os valores estão invertidos, infelizmente. E esta é uma grande diferença para os apóstolos de antigamente, para os apóstolos de hoje. Porque os apóstolos de hoje estão buscando títulos, porque os apóstolos de hoje estão buscando meios financeiros, porque os apóstolos de hoje não saem de trás dos púlpitos, ficam somente nos púlpitos, não vão em busca das ovelhas perdidas, porque os apóstolos de hoje, queridos, estão instruindo a igreja, porque todos esses ministérios, como eu falei no princípio, apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, todos esses ministérios é para instruir a igreja na palavra. Infelizmente, os apóstolos de hoje estão instruindo a igreja nos preceitos humanos, são nas novas visões, nas novas revelações, mas a Bíblia já está completa. Se alguém traz um outro evangelho que não seja esse, seja maldito, diz a palavra do Senhor, lá em Gálatas capítulo 1. Então, queridos, esta é a grande diferença. O ministério apostólico está aí, mas não esse ministério que nós temos visto por muitos e muitos nas televisões, nos rádios e em muitas igrejas. Espero, meu amado irmão, que lhe tenha sido esclarecedor esse estudo e fique na paz